Conversa Forte. Há quanto tempo você não anda na Brasília, cara? Cara, eu acho que talvez eu nunca tenha andado, porque eu participei do Brasília com o Autorama, mas ela tava parada. Tava parada? Então não vale, eu acho que é a primeira vez, acho que é uma estreia. Sério? Sim. Pô, mas você tem quantos anos, cara? Eu tenho 40. Pô, e como nunca andou de Brasília? Eu não sei, acho que uma infância abastada. Os meus pais tinham uma Belina, cara, que era um clássico gigante da época. Era, carrão. Pô, era incrível, assim. Pô, mas Brasília também era carro de família, cara. É, mas aí a gente... meus pais são portugueses, né? Só não tinha família, tinha eles. Não tinha carro do tio, sabe? Talvez eu lembro uma época, pô, a família tinha motorista. Uma vez eu fui passar o final de semana na casa do motorista, não lembro se era uma Brasília. Mas não tive esse privilégio, não, e essa memória, assim, tipo, uma Brasília mesmo e tal. Qual a sua relação com a cidade, com Brasília, cara? Cara, é uma relação muito grande de muito tempo, assim. Quando eu comecei a ouvir som, eu era muito fã de rock nacional, né? Idos de 87, 88. Eu era louco por Legião, tava pensando nisso, pensando aqui na entrevista. E a Legião não só era uma banda daqui, como era uma banda que falava muito daqui. Não só nas letras, mas assim, o encarte do Que País é Esse, as entrevistas. A banda meio que falava, cara, a gente é a Legião porque a gente veio de Brasília. A gente não podia ter vindo de outro lugar. O som nasceu do tédio, porque na cidade acontece pouca coisa. Então, já tinha essa curiosidade. Depois dos anos 90, eu começando a tocar, veio aquela onda de Raimundos, Little Coelho e Mascavo, sabe? Então, era recoberto de mística, assim. E quando eu ainda estava numa das minhas primeiras bandas que eu entrei, que era o Sutiã Chita, que era uma banda que já existia no Rio, o primeiro CD que eu lancei na vida era uma coletânea da Doomsday, que era da RBC. Aham. Então, assim, é uma coisa que vem desde o início E você já tocou aqui, tocou no Porão já algumas vezes. Cara, eu já toquei muito aqui. A minha história, né, o mote hoje em dia muito é que eu cheguei aos 1000 shows. Talvez a graça de chegar aos 1000 shows, mais do que fazer, que já é um pouco difícil, é ter conseguido anotar, né? Porque ninguém tem essa vocação. É tipo o Túlio Maravilha que vai chutando. Não, foi feito... Como eu anunciei, quer dizer, faltando uns 3 anos eu já comecei a falar. Eu lembro que o pessoal de Goiânia tweetou, mas assim, foi chegando perto as pessoas achando que... Até hoje uma galera acha que é meio brincadeira, mas eu tenho a lista. Então, preparando pra cá, eu falei, cara, quando que eu já vim pra Brasília? Como é que começou? E começou em 2002, eu vim com o Lila pra tocar no Gates. E logo depois a gente fez o Porão de 2002, que foi sensacional. Foi o Porão, tava tendo a Copa do Japão, o Brasil foi campeão de manhã, a gente tocou à tarde aqui. Caraca, expressão. Cara, foi demais, assim. Era aquela época... Esse Porão quase sempre de graça, né? O Porão hoje é baratinho, tem mais alimento, assim. Mas na época era de graça e era o estacionamento do Mané, zilhões de pessoas, assim. Aí a gente tocou no palco Bandas Novas, uma coisa assim. E aí com o Carbono eu voltei pra tocar com o Grama Focas. E no Porão, cara, foi o maior show da minha vida, com o Carbono. A gente tocou 2005, eu acho, no palco principal, entre o Rumbora e o D2. Assim. A gente tocou no auge do auge do auge. Assim. Então, e é incrível, é uma história que eu conto no livro, porque a gente estava tocando e veio pra cá sem hold, porque a gente é o Carbono, sabe? Vamos lá, já trouxe um amigo de técnico de som, já tá incrível. Não era qualquer amigo, sabe? Um cara, técnico de som que era do Benegão, que era incrível. E aí, cara, aquelas músicas emendadas, a gente olhando pra 50 mil pessoas, aniversário do Pedro, a gente não tenso, assim, mas caramba, aquele momento, tocando pra aquela multidão, a gente, sabe, nunca tinha tocado pra mais de 2 mil e pulei pra 50 mil. Cara, desligou a guitarra. E aí, a gente olhou pro lado e não tinha hold da gente. O que seria uma equipe do festival, na verdade, eram os caras do Aluguel do Som que estavam, sei lá, jogando carta ali, ninguém olhou. E, cara, como é que eu vou soltar o baixo pra ligar a guitarra? Como é que vai parar esse constrangimento? Henrique cantando, Henrique não pode parar de cantar. Aí eu olhei, cara, pra baixo do palco, e o palco era alto, né? Imagina, o palco para 50 mil. E tá o Tom Capone, que a gente não conhecia. E, cara, na minha memória foi câmera lenta. O Tom Capone foi achando um jeito de escalar. Subiu numa caixa de som, pulou pra cá, voou pro outro lugar e, cara, parecia horas. Era uma música só, pareciam horas. Ele subiu no palco. E o Tom Capone podia, né? Não, Afinal, era o Tom Capone.
subiu falando assim, oi, eu sou o Tom, ajeitou a guitarra em 5 segundos, xingou os hosts do canto do palco e desceu. Caralho. E salvou o show, cara. E a gente não tinha nenhuma relação com o Tom. Foi tipo assim, cara, eu sabia, óbvio, que era ele. E, cara, o maluco acabou de salvar o show mais importante da minha vida, sabe? Cara, deixa eu voltar um pouco no tempo aqui. Você falou, era da família bastarda. Seu pai era da gravadora. Foi executivo de gravadora. Executivo de gravadora, foi da Polygram nos anos 70. Então, assim, já era uma coisa, eu, sei lá, se era um diretor geral, era uma coisa assim, recebia as pessoas em casa, sabe? Então, sei lá, moleque, o Gênesis jantou lá em casa quando foi tocar no Rio, sabe? Umas coisas meio surreais, assim. Enfim, uns discos... Meu pai, sabe, uma vez conversou com o David Bowie em 75. Todo tipo de história meio assustadora, assim. Muito amigo daquele cast inteiro. Foi na época dele que a Bethânia finalmente vendeu 1 milhão de cópias. Uns números meio impressionantes. E nos anos 80 ele saiu de gravadora, saiu da música e quando voltou ele virou uma coisa que era um consultor. Que ele ajudava as bandas nos contratos, sabe? Trabalha menos e ganha mais, né? Acho que sim, foi uma época boa. E aí nessa época ele trabalhou pra Legião, logo depois apareceu o Skank, ele trabalhou com eles. Então era uma galera que passava lá por casa, sabe? Você conheceu todo mundo, assim? Conheci todo mundo. O Renato jantou lá em casa algumas vezes. O Dado e o Bonfá até hoje me chamam pelo meu nome, que não é Melvin, sabe? Pô, qual é seu nome? Cara, meu nome é Miguel. Miguel Ribeiro, aí. Miguel Ribeiro. Mais português impossível, né? Muito português. Aí eles falam, e aí, Miguel? Eu tô assim, quem é Miguel, cara? E o Melvin veio da onde? Do personagem do ET? Cara, ET? Não tem um ETzinho da Disney que é Melvin? Marvin. Marvin, Esse é uma troca comum. Aqui, hoje em dia eu sou Marley também, tem várias coisas. O Melvin, cara, aqui em Brasília deve ter passado bem também. Tinha uma época que tinha os sucrilhos, né? O Tony, fizeram sucrilhos de chocolate, que era o Melvin. Quer dizer, que era o Melvin, um sucrilho de chocolate, e o bicho era um elefante chamado Melvin. Assim. E eu tava na época da minha primeira banda, num momento meio de bullying, assim, os caras inventaram que eu era o Melvin. E, cara, só que era a minha primeira banda, e eu era aquele cara que não saía muito, eu tava lá só no colégio. Enfim, não conhecia muito do mundo fora do colégio. Então, essa minha primeira banda levou, assim, pra ir pra night, pra Baixo Gávea, pros shows. Ficam apresentando, esse é o Melvin. E, cara, pegou pra sempre, assim. E veio do Choco Crisps. E, cara, quantas bandas você já tocou? Eu fiz... Quando eu entrei pra Autoramas, tinha uma brincadeira de fazer um cartaz fake do Coachella, né? Você podia fazer uma escalação. Fiz um festival Melvin. O cara deu mais de 50 bandas. Porque... A minha história muito é sempre assim, do cara chamado pra quebrar galho. Eu raramente formei bandas, assim. É sempre ou eu entro e fico, ou é uma coisa assim, cara, perdemos o baixista, tem show daqui a 2 dias. E eu fui ficando bom na história de decorar a música rápido. Pegar do nada, assim. Eu não sei se eu toco pra caramba, mas eu decoro rápido, eu resolvo, sabe? E isso aconteceu muitas e muitas vezes, assim. O Carbona talvez seja a única banda que eu comecei e fiquei e ainda rola, assim. Tirando isso, cara. E você também tá com um trabalho solo, não tá? Sim, eu comecei no 10º show, o Melvin e os Inoxidáveis. Que, cara, de tanto tocar em banda, o que muito eu vi acontecendo foi... Pô, eu quero tocar pra sempre, sabe? E as bandas vão acabando e também não posso forçar ninguém a tocar pra sempre, sabe? Então eu falei, cara, eu preciso ter uma parada minha, que quando o Carbona não puder, quando o Autoramas não puder, enfim, a banda que eu tiver na época, alguém não tiver afim, eu vou ter minha banda pra sempre. Então há muito tempo eu falava, cara, enfim, não sei se é a minha, mas eu preciso cantar, eu preciso ter um projeto meu, assim. E, cara, foi lindo, porque foi mesmo um reinício, assim, sabe? Tocar guitarra, que era uma coisa que eu fazia muito pouco, cantar, que eu nunca fazia, tomar a frente de uma banda, cara, foi muito maneiro, assim, foi um recomeço demais. Tamo lá, tamo já com 2 anos tocando. E você tá na guitarra? Na guitarra e na voz. Os Melvin Inoxidáveis, tem o Barba na bateria, o Marcelão, que era o meu professor, no baixo, e o Guga Bruno na guitarra, que é um cara do Lasciva Lula, que era do Lasciva Lula lá no Rio, tem um projeto solo agora. Você falou que anotou todos os shows, mas não valeu o show, tipo, na praça? Valeu, valeu. Jogo de várzea ou só showzão? Show é show, assim. O livro tem um capítulo que explica o que é show, sabe?
Porque assim, eu já fiz, Qual é o obviamente... nome do livro? Faz muito Cara, aí. Estrada, 1000 shows do Melvin. Já fiz muito show vazio. Sempre considerei show. Já tive ensaio mais cheio que show, sabe? 10 amigos foram no ensaio. Não é um show. Não vira um show, cara. Continua um ensaio com muita gente. Já dei muita canja. Canja não é show, sabe? Você tá, dá no show de amigo. No Hermanos, eu cansei de no primeiro disco fazer o Oi, Oi, Oi do Azedume. No Cabeça eu cantava You Better Die. Sei lá, algumas bandas nossas, assim, eu lembro o Canastra tocando e o Tremendões subindo pra cantar Roupa Nova. Não é show. Você fundou o Tremendões também? Fundei o Tremendões. Que durante muito tempo era só Tremendões, na Lafayette. A gente fez alguns shows como Tremendões, daquele jeito que só a gente sabe. E aí um dia o Gabriel chegou e falou, cara, descobri o Lafayette. Achei o Lafayette. Lafayette, que é um puta nome da Jovem Guarda. É um nome incrível, é o cara que a gente defende que é o cara que introduziu o órgão no rock mundial, assim. Até então você não tinha o órgão no rock, era uma história meio simples, assim. O Lafayette era um pianista incrível. Os estúdios da época tinham equipamento, muito equipamento. E um dia ele foi gravar com o Erasmo e alguém falou, cara, e aquele órgão ali no canto? E todo mundo gostou do som e, cara, deslanchou, assim. Ele gravou com todo mundo da Jovem Guarda e virou um cara solo depois. Lafayette, sei lá, quase 30 volumes do Apresento Sucesso. O cara deixou de tocar na banda do Roberto porque o Lafayette solo era muita coisa dele. Você sabe que eu tenho uma banda de Roberto Carlos, né? Se chama Baby Meu Bem e os Brotos do Jacaré. Demais. Ele só toca Roberto Carlos também, a melhor versão. Então você estava explicando o que é show. O que é show? Não perdi essa história não. Então, assim, tem essa primeira coisa, duração de show. Falei, cara, depois que o White Stripes chegou, tocou uma nota e foi embora, isso é um pouco que acabou, mas eu não tenho nenhum show da lista que eu tenha tocado poucas músicas, sabe? Acho que o menor show que eu devo ter feito deve ter sido 7 músicas em algum momento. Ou tem o fatídico show do Carbona em Sorriso, em Mato Grosso, que a gente tocou 5. Mas normalmente, assim, enfim, era um show. Essa história, contarei. Eu vou te mandar o livro, mas eu tô contando as grandes histórias do livro aqui, hein? Depois eu dou spoiler do que não veio. Tem um pedaço, assim, isso é polêmico entre os roqueiros. Eu tenho um pequeno lado de blocos de carnaval do Rio. Criado no Rio e tal, mesmo filho de português, eu ficava vendo o desfile da escola na televisão e tal. E teve um boom, né, de blocos de carnaval no Rio de Janeiro e eu tava ali no meio. Fui aprender a tocar com monobloco e passei a tocar com monobloco nos desfiles e no que o monobloco chama de ensaio. Cara, que é um showzão aberto. É um showzão na Fundição Progresso para 3.000 pessoas. Que ao contrário de um ensaio, se você errar, você tá muito ferrado. Então não é ensaio, tipo, cara, como chama porque não é para ser um concerto, é uma preparação para o desfile. E como é uma coisa anual, eu já tô há 15 anos, a minha história com blocos de carnaval e essas apresentações e o desfile em si, que é um show, né? Cara, já são quase 70, 80 shows, assim. E é legal, porque agora que eu já tô quase no 1000, hoje eu vou fazer o 1062. Então também pro cara muito roqueiro que fala, cara, eu acho que você não fez 1000 shows porque o carnaval não conta, eu também já cheguei lá. Já vou chegar nos 1000 shows sem carnaval. Mas show basicamente é isso, eu fiz 1000 desses, sabe? Você falou que tocou mais de 50 bandas. Qual foi a... Tipo assim, caralho, nem acredito que eu tô aqui. Cara, Carbona não vale. Carbona não vale, né? O Hermanos, eu acho, por todo o vulto que a história tinha e de serem uns amigos próximos. Até uma banda que eu falo, já pelo meu histórico, que eu pensava, cara, um dia eu vou ser da banda, sabe? Óbvio que não é ser, é um pouco metido, mas cara, meio que a minha história. Quando saiu o Patrick, eu falei, vamos lá, né? Os caras vão me ligar. E não rolou, e óbvio que não rolou, porque entrou o Bubu, que é incrível, assim, é sensacional, ele é um músico maravilhoso. Mas eu ficava achando que tinha que ser eu, assim. Então o dia que eu toquei com o Hermanos foi incrível, foi uma liberação. E foi meio doido, porque além de serem amigos próximos, ter muito convívio, nada foi muito estranho, assim, sabe? Do ensaio, que é todo mundo assim, sabe? Chegar no... Cara, imagina, né? Falar isso pra um fã, mas eu tava no sítio que eles estavam escrevendo Ventura, com a letra de a outra, escrito num quadro de giz, porque eles estavam fazendo na véspera.
Sim, mas assim, eram os meus amigos ainda, não era... Eu nunca vi esses caras e... Sei que de repente foi coisa com o Lafayette, de olhar e falar, cara, é o Lafayette. O Autoramas foi inesperado, que apesar de eu tocar com o Gabriel no Tremendões, a vaga do baixista do Autoramas era pra uma menina. Então assim, era uma coisa... Foi, né? Sempre foi. Três, né? que tinha tido a Selma também, a Simone, a Selma e a Flavinha. Foi inesperado. Teve... Cara, as coisas de última hora são sempre doidas, né? Eu acho que o Vander Wildner, que eu até toquei mais depois, foi um momento muito bom. E também é outro clássico, assim, um cara... Cara, e outro que eu falava, cara... Só abrindo parênteses, infelizmente o Vander não é tão conhecido fora do Sul, né, cara? No Sul o cara é rei. Você fala Vander Wildner no Sul, não, e tal. Todo mundo sabe. Mas assim, a gente lá no Rio, a gente tinha a nossa galera do punk rock e tal, a gente curtia muito o Carbono e a galera em volta, assim, a gente curtia muito o som do Sul, a gente adorava o Cascaveletes, Graforré, Graforré é muito foda. Graforré é incrível, eu lembro o Alex, produtor do Hermanos, a gente na época, o Hermanos tocando ali, acho que pelo bloco mesmo, cara, ia ter um show de reunião do Graforré em Porto Alegre, a gente ficou sabendo, e eu tipo, cara, o Alex ia trocar passagem de milha pra ir, eu ia dar um jeito de se encontrar em Porto Alegre pra ver. Acabou que eles marcaram o show em São Paulo, a gente foi no de São Paulo. Mas assim, era mítico pra gente. E o Vander na época tocava muito no Rio. O primeiro show que eu vi foi até com o Tom Capone no baixo, no Empório. E eu ficava pensando, pô, cara, assim, é meio um atrevimento meu, mas é onde a gente chega a algum lugar e é com tal do atrevimento. Eu falei, cara, um dia eu vou ter que tocar com o Vander. Não é possível, sabe? Não... Isso vai ter que rolar. E aí, eu tocava com o Barba no Acabou La Tequila. Falei, cara, eu vou fazer um show com o Vander. Ah, pô, que legal. Qual o esquema? Ah, eu, o Vander e o Jimmy Joe na guitarra. Eu falei, pô, mas não vai ter nenhum baixista? Tá fácil assim? Ele falou, pô, você quer? Eu falei, cara, por favor. Então, no final das contas, a gente marcou esse show, que era um show do Vander, ele e o Jimmy Joe. No final, o Barba, a gente entrava e tocava 6 músicas. Aí fui pra passagem de som, ensaiei. O Vander também já me conhecia. Acho que de tanto em show, de ter amigo em comum. E aí, cara, o Vander tá tocando o guitarra e voz, e ele fala umas coisas assim no meio das músicas, sabe? Aí, Melvin, essa hora você avisa pro Barba, hein? Cara, o que o Vander tá falando? Aí acabou o show, assim, era um... Cara, Drinqueria Maldita, era um lugar muito legal no Rio. Aquele inferninho lotado de fã do Vander. Aí o Barba, a gente subiu pra tocar as 6 músicas. Tocamos, e o Vander falou, agora eu tenho uma camiseta. E puxou e a gente foi atrás. Cara, o Vander puxou mais 8 músicas que eu não sabia tocar. Eu me virei muito nos 30, assim, sabe? Eu não sabia tocar aquelas músicas, mas eu já tinha mais uma experiência. E, cara, vamos lá, vou ter que dar um jeito. E a harmonia não pode ir tão longe ali. Vamos que vamos atrás. E tinha um método engraçado. Que o Vander era tudo em sol, então é fácil. Quase tudo, tinha os Lás também. Tinha um método que eu aprendi com o Vlad, que é um baixista lá do Rio que toca com todo mundo, que ele olha por detrás do braço da guitarra já. Então, tipo assim, ele tá vendo assim, a mão mexendo, ele fala, cara, tá no Lá, foi pro sol. Então eu tocava, eu olhava pro Vander e eu fiz 10 músicas, assim. Cara, foi um show gigante e foi heróico, eu acertei, foi incrível, eu saí de lá feliz. Falei, cara, o que que houve? Assim, falei... Aí o Barba, cara, eu falei pro Vander que tinha um cara que sabia todas as músicas dele. Caralho. Aí o Vander falou, é agora. Puxou as músicas do nada, cara. Pô, espetacular. Foi sensacional. E teve a história dos Zumbis do Espaço, que são grandes amigos, né? O selo que lançou o Carbona. E uma vez passando por... Eu ia pra Curitiba, e eu ficava fazendo essas coisas na época do ônibus ainda. Cara, eu ia pra Curitiba, eu tinha amigo em São Paulo, eu ficava um dia em São Paulo e seguia. Muitas vezes ficava na casa do André. Aí era um sábado, eu dormi de sexta pra sábado em São Paulo, o André falou, cara, eu tô com um problema, o baixista da gente não pode gravar o programa do João Gordo, na segunda. Na MTV. Na MTV. Você faz? Eu falei, pô, lógico. O Gordo já andou aqui já. Pô, que honra. E o Gordo gostava do Carbona, cara, era demais isso. Gostava não, né? Gosta, enfim. Aí eu falei, cara, como é que a gente faz? O André me deu um CD dos Zumbis com as músicas que eu não tinha, com a música que faltava, eu levei no Discman, fui pra Curitiba, fiz o show do Rio Vários, voltei pra São Paulo, fiquei tocando as músicas no fone, fui pra MTV, ele falou, não, mas não é pra ser o Melvin nos Zumbis, é pra ser os Zumbis e ninguém notar da falta do baixista. Eu tô aqui com as roupas do André, sabe? Ele me deu um bonezão, meteu um óculos escuro na minha cara, uma camiseta social preta dele, um shirt preta.
E tô lá eu na MTV tocando com zumbis disfarçados, assim. Um monte de amigo reconheceu e tal, cara, foi demais. E por último, história do livro, eu sempre botei no cartaz do Mel Vicelli e tal, meio pra provocar, mas é meio verdade, assim, que a história com o Buzzcocks. Que, cara, eu amo o Buzzcocks, acho incrível, assim, pra mim. É muito sério lá no top do punk rock com Ramones e Descendants, pra mim. Até já vi o Buzzcocks sendo chamado de New Wave, eu nunca entendi muito por esse lado, mas enfim, rótulos, né? E aí a gente, acabou que o Carbona abriu um show do Buzzcocks no Rio e 8 anos depois foi abrir outro no Circo Voador, que também pra mim, melhor lugar do mundo. Eu falei, cara, tô aqui, né, no Circo Voador, com a minha credencial de banda de abertura, vou pro palco ver a passagem de som. Aí tá o Buzzcocks passando, assim, e eu olhando, apaixonado, assim, e o cara fala, porra, não tem nenhum baixista aí, não? Cara, e eu que falei tanto de atrevimento aqui, eu me encolhi. Não deve ter. Só que tinha o Daniel Pires, que era o diretor de palco do circo, e era baixista, e falou, o Melvin, eu falei, não. Aí o Buzzcocks, o Pete Shelley vira pra mim e fala, cara, poderia tocar o baixo pra gente? Eu falei, caralho, vamos lá. Eu peguei o baixo assim, o que você sabe do Buzzcocks? Eu falei, cara, não sei nenhuma, mas eu conheço todas, puxa uma que eu vou atrás. E aí, o road de bateria tava na guitarra, falei, cara, Mi, Ré, vamos lá, Mi, Ré, Mi, Ré. Eu falei, vamos, Mi, Ré, Mi, Ré. Aí eu falei, cara, que música pode ser? Mi, Ré, Mi, Ré. Aí de repente o Pete Shelley fala, I'm in love again. Eu falei, caralho, eu tô tocando Love You More com o Buzzcocks, sabe? No baixo deles, no circo. E aí, segunda parte da música, passou, eu já peguei. Na segunda vez já tava uau, cantando junto. E, né, e a música acaba do nada. Ready to cuffs. E aí, cara, eu já vi a cara deles de puta. Bom, tá ótimo. Pena que o cara vai continuar tocando sozinho porque a música acaba do nada. Eu acabei junto, assim. E o Pete Shelley aplaudiu e falou, pô, tá contratado, nem chama o baixista no hotel e tal. E eu, toquei no Buzzcocks, cara. E aí eu saí do show não, da passagem, eletrizado. Eu ficava ligando pros meus amigos, cara, eu toquei no Buzzcocks e ninguém liga, porque ninguém conhece, né? E quem conhecia tava indo pro show. Eu toquei com eles. Tem foto? Tem o Daniel, cara, isso foi em 2007. Ele filmou no celular dele, que devia ser dos primeiros celulares a filmar. Então era muito... 2007 parece não tão distante, mas era o período de transição. Ninguém tinha câmera de foto tão boa ainda. Celulares não filmavam, fotografavam. Então é bem rudimentar, mas você vê ali no meio dos pixels que sou eu e Pete Shelley. Pô, e a história de Sorriso? Cara, Sorriso, turnê do Carbona, cara, a turnê... O livro tem uma coisa legal, que eu fui refazendo os percursos da turnê no Google Maps. Então, assim, tem os quilômetros que cada turnê percorreu. E essa, cara, foram acho que 13 mil quilômetros pelo Brasil todo. E aí, cara, tinha um ônibus fretado pra gente ir pra Sorriso. E Sorriso era umas 6 horas de Cuiabá. Era uma estrada bem ruim, então não sei qual é a distância. Demorou mais porque era uma estrada bem ruim. Cara, a gente foi de ônibus fretado com essas duas bandas. Falei, cara, muito bem na vida hoje no meu ônibus fretado e tal. Chegamos em Sorriso, tinha entrando na cidade, vi um shopping, assim, um palco gigante. Falei, pô, vai ter show do Jota Quest hoje aqui? Não, esse é o palco, show de vocês. Falei, cara, eu sou o Jota Quest hoje, sabe? Era tipo, cara, era um palco pra 20 mil pessoas, era um estacionamento gigante no shopping. E no livro eu fui e pesquisei a dimensão do shopping, realmente era um shopping enorme que tem lá. Falei, cara, mas quantos habitantes tem a cidade? 20 mil. Falei, cara, vem todo mundo. Vem todo mundo? E cadê todo mundo? Não, eles estão na missa. Falei, cara, e qual o tamanho da igreja, sabe? Enfim, óbvio que as horas foram se passando e deu 200 pessoas no show, que tudo bem, era o que dava em todas as cidades, é maravilhoso. Viajar ao Brasil ainda ter tanta gente para ver você em cada lugar, sem ter com a falta de apoio que a gente tinha. A gente se virava no Independente. Eu acho uma honra alguém sair de casa para me ver, ainda mais tão distante de onde eu consigo atingir mais gente, que é a minha cidade. Enfim, começou, a outra banda tocou, a gente tocou, as outras bandas tocaram, chegou a hora de a gente subir. E cara, 300 pessoas, 200 num palco para 20 mil é meio inexistente, assim, é tão alto o palco que as pessoas estavam ali, sabe? A gente tocando, assim. Aí, cara, segunda música, eu tô olhando, tem a luzinha vermelha vindo, assim, aumentando. Aí eu olho e falei, ih, polícia. Aí o produtor do show passa pelo meio da gente e fala, não, segura aí que eu já resolvo. Desce, né, pula naquele vão que a gente não via, num palco de 2 metros de altura. A gente assim olhando,
Aí ele falou, galera, tá tudo certo, pode tocar mais 3. Eu falei, caralho, cara. Eu vim até Sorriso, sabe? Tudo que a gente fez, sabe, do Rio pra não sei onde, pra Brasília, pra Cuiabá, pra Sorriso, pra tocar 5 músicas. Vamos lá, tocamos, acabamos de tocar. O cachê foi pago pro show todo, pelo menos. Não. Parece que aquilo tudo foi bancado por algum político da área e depois essa grana não chegou até a gente. Aí, cara, acabou o show, vamos lá também, vamos dar risada, já foi. Vou ter história pro livro. Cara, senta ali, cara, cadê o ônibus? O ônibus não aparecia. O cancelou o ônibus também. Ele tava tomando calote, né? E, cara, eu falei, a partir do momento que eu virei o Jota Quest, eu que tava viajando de bermuda, meio largar, eu falei, não, o Jota Quest não aparece publicamente. Maltrapilho. Eu abri minha mochila, botei a calça, botei meu visual do show e desci. Deixei a mochila aberta, normalmente com tudo, saí. Cara, 1h30 depois o ônibus volta. Qual foi a solução do ônibus para ele não tomar prejuízo? Passou na rodoviária e falou, galera, na minha mão é metade do preço. E lotou o ônibus. Então minha mochila estava respeitosamente guardada com a minha mala num banco só. Eu viajei em 3 bancos, né? Jogada assim. Ninguém mexeu em nada e, cara, o ônibus, sabe, com velhinha, com galinha no ônibus. O pessoal comendo laranja, aquele cheiro de laranja pelo ônibus todo. Aquela meio lição de humildade, assim. A gente saiu de casa, uau, e voltou pra Cuiabá, dividindo com as galinhas. E ainda chegou em Cuiabá e, tipo, chegou 6 da manhã e o voo era 2 da tarde, foi dormir no canteiro de obra do escritório que os caras estavam fazendo. Foi tipo, cara, é rock and roll pra caralho. Rock and roll pra caralho. Espetacular, tô louco pra receber esse livro, pra ler. Pronto, cara, prontinho. Rock and roll na veia. Valeu. Brigadaço, demais, cara. Rumo aos 2000 agora. Ah!